é uma alegria poder dialogar ainda mais com, né, vocês que produziram algo de um lugar tão especial que faz tanta diferença na minha trajetória de formação e desenvolvimento como pessoa, que é o Instituto de Psicologia, né? Só que sou muito grato e então eu queria dividir um pouco a minha colaboração aqui em duas partes. Uma primeira parte falando um pouco disso, né? Até para dialogar com a maior parte de vocês aqui que são estudantes, estão pesquisando, estão também na universidade, já que eu estou hoje em dia de fora, né? Esse outro lugar. E uma outra metade sobre esse nosso contexto, pensando a memória, né? Já que uma das grandes contribuições deste portal é contribuir para não perdermos uma memória, organizando-a, socializando-a, publicizando-a. Então, vou por aí, tá? Aí parece que no final é que a gente vai fazer uma conversa. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem ir deixando ali já nos comentários ou anotar e depois a gente volta a isso, né? Bom, primeiro sobre essa trajetória, eu, quando estive na graduação, não havia ainda o Sistema Único de Assistência Social, mas havia muitas atuações nesse campo que seria, assim, grosso modo, chamado de o social, né? E digamos que algumas coisas em que eu atuei e que outros colegas atuaram seriam equivalente ao que hoje é a assistência social. Então, não tinha como naquela época a gente, né, falar em termos de tipificação, NOB suas, né? Já existia a lei orgânica, evidentemente, tinha uma norma operacional que era de 95, se eu não me engano, mas a própria política de assistência social era bastante fragmentada, né? E isso a própria história da assistência social nos mostra, né? 2004 para 2005 é um marco em relação à mudança institucional da política de assistência. Enquanto isso estava acontecendo, eu estava, né, como muitos de vocês, estava na faculdade, estava fazendo parte dos processos de formação, né? E eu diria que esses processos, como um todo, e sem, né, desconsiderar que uma disciplina ou uma ênfase curricular pudesse dar conta disso, mas o conjunto da formação que vai para além da sala de aula, que vai para pesquisa, que vai para uma monitoria de uma sala para o aluno, para estudantes que não têm computador pessoal, por exemplo, né? Que vai para os corredores fazendo mobilização do centro acadêmico, ou uma organização da atlética. Essas formações, junto com experiências intercursos, né, fazendo uma mobilização de greve, fazendo um evento de recepção de calouros, eles diriam, que eu diria, do ponto de vista de organização, da nossa capacidade de atuação, são tão importantes na prática quanto conceitualmente, porque eles vão permitindo que a gente entenda a organização dos processos como um todo, e não somente a aplicação, como às vezes se apresenta para a gente, de conhecimentos que alguém produziu, e aí a universidade ou a formação fica praticamente sendo uma espécie de uma prateleira de supermercado de disciplinas que você vai escolhendo uma ou outra para aplicar no seu cotidiano. Então, isso, né, eu diria que é importante valorizar o conjunto, né, das experiências. Uma experiência de uma pesquisa, né, seja uma pesquisa de iniciação científica, com bolsa ou sem bolsa, essas experiências acumuladas podem ser elementos importantes para pensar o que a psicologia pode na assistência social. E aí vem desafios, né, que hoje em dia, nesses últimos 15 anos, um pouco mais, os cursos vêm enfrentando
explicitamente como política de assistência social, né? E só que vem enfrentando para pessoas que também já vêm formadas numa outra, em geral, numa outra situação histórica, né? Hoje em dia nós temos pessoas que trabalham, temos psicólogos e psicólogas que eram usuários da assistência social e que hoje são pessoas formadas e trabalham na assistência social. Coisa que lá no começo da década de 2000, no começo do SUAS, ainda não era possível. Então, nós temos um conjunto de pessoas atuando, gerações de pessoas que estão entendendo e acompanhando esse histórico da profissão da psicologia em relação à assistência social, de momentos e de experiências diferentes. Seja os anteriores ao SUAS, seja aqueles que entraram no SUAS, e seja aqueles que estão agora, no que eu poderia saber assim, do primeiro grande desafio de resistência do SUAS. Algumas pessoas pensavam isso no final da década de 2000. Bom, o que aconteceria com o SUAS, com um governo de conservador reacionário, né? Aquilo que era uma teoria que falava assim, não, mas se estiver na lei, está tudo garantido. Algumas pessoas falam, não, não é bem isso, porque tem esses e outros processos da sociedade que podem incidir. E experiências já desde a graduação vão permitindo que as pessoas possam dialogar nesses espaços sem a sensação de uma falsa hierarquia que a gente acaba reproduzindo dentro das instituições. Eu não diria que isso é um vício somente da assistência social, mas dentro da assistência social muito grave, porque ela tem um histórico muito recente de institucionalização como uma organização dentro dos cânones das instituições democráticas, da administração pública, com ética pública, com transparência, com processos realmente participativos, né? Para além daquilo que está declarado na legislação como uma carta programática. E isso, às vezes, é muito difícil para as pessoas entenderem, né? Que o que está nas normas não necessariamente é o que acontece. Então, quando um estudante, ou um jovem profissional, ou um profissional experiente vai mudar de área e vai para a assistência social, às vezes acaba se confundindo, né? Lê a lei orgânica, lê a norma operacional, lê a tipificação, lê orientações técnicas e acabam acreditando que aquilo realmente acontece e que é um consenso que as coisas vão acontecer daquela forma e acabam tendo, né, um choque de realidade muito grande quando com muita frequência não é assim que acontece. E aí vem a discussão, e aí a Roberta trouxe muito bem, adiantou a discussão do poder nas instituições, e talvez neste momento histórico isso se apresenta de uma forma que requer realmente muita reflexão, porque não é simplesmente o exercício do poder democrático, né, da alternância, do respeito aos processos decisórios. Não, nós estamos tratando do exercício de um poder fascista, de um exercício de um poder que não se importa com esses processos, é um exercício no grau máximo de tirania. Então, as organizações previstas, prepostas, né, numa legislação, pouco importam, né? Então, o Sistema Único de Assistência Social, hoje, para a gestão federal, pouco importa. Não é isso que ela quer. Ela quer exercer o poder de uma outra forma. E está realizando isso. Então, não podemos ser, digamos assim, nós que estamos aí vindo da psicologia, ou na psicologia estudando assistência social, entendermos de uma forma quase inocente, né, que essa realidade ela vai ser consumada, vai existir esperando que a gente consiga mobilizar as instituições democráticas como um conselho, como, né, alguma coisa nesse sentido, para os trabalhos da assistência social serem realizados. E não é à toa que, em função da pandemia,
agravou, não foi determinante, foi condicionante. Foi um elemento a mais, mas que talvez chegássemos hoje ao mesmo resultado. Aí é, um desafio, né, prever o que aconteceria exatamente, mas um resultado muito parecido, porque o projeto político de exercício do poder para a assistência social era um projeto de desconstrução dessa política pública, como era de outras políticas públicas. No começo deste governo, o SUS foi colocado no cadafalso para ser desmontado no Congresso Nacional, pelo mesmo ministro que logo em seguida virou, né, tentou passar como herói do SUS, né? Não colou tão bem, tanto que ele saiu do radar. Mas na assistência social não é muito diferente, e ainda talvez um pouco mais grave, porque uma área com menos instituições consolidadas. Nós não temos uma Fiocruz, né, para nos estruturar, um Instituto Butantan, nós não temos uma rede de pesquisas ainda estruturada nacionalmente, né? Formações, né, gerações, nós temos associações do conjunto dos atores da assistência social, a não ser os gestores. Praticamente tem uma ação um pouco mais tibiesca da parte dos trabalhadores, mas que também tem seus altos e baixos, mas diferente da política de outras políticas como educação, como saúde. E isso incide para a gente, porque se a gente não tiver não reconhecer na nossa formação elementos que nos permitam interpretar isso de uma outra forma, e aí, como disse no começo, isso precisa extrapolar as vivências que nós temos somente na disciplina, ou na leitura, ou no exercício, ou no trabalho, ou no estágio, são o conjunto das vivências dentro da instituição, né? Que eu diria assim que é o metacurrículo, né? Que a gente leva pouco em consideração, mas quando eu converso com uns colegas que assim nunca ouviram falar de centro acadêmico nas suas faculdades, nunca ouviram falar de iniciação científica, nunca ouviram falar de uma organização atlética, nunca ouviram falar de uma mobilização autônoma para reivindicar alguma coisa em relação à faculdade, por exemplo, curiosamente são as pessoas que às vezes não conseguem entender o que está acontecendo na assistência social, né? Não é uma regra, mas falta este elemento, né, de experiência de conhecimento e de conhecimento experienciado em relação à própria atuação da profissão em relação à assistência social. E aí, a outra parte do que eu queria falar, para concluir, partindo um pouco disso que a gente precisa aproveitar as várias experiências deste nosso metacurrículo, como organizar um portal como esse, né, que a psicologia pode fazer, e temos experiências, vocês lembraram uma muito importante, que acabou não sendo acadêmica, e ela é importante para milhares de pessoas no país, que é o blog da Rosana Fonseca, nossa colega lá da Bahia. Não sei se ela está aqui, mas ela ajudou a formação de milhares de pessoas, inclusive para além da psicologia. Aí vem esse contexto em que nós estamos, e aí eu queria colocar algumas questões para não somente pensar no passado, pensar nisso que a Roberta comentou, né, que pode nos levar a um processo de queixa, de confinamento no adoecimento, na profissão, no trabalho, na psicologia, que é o que nos é preconizado dentro deste contexto, digamos assim, é o lugar agenciado para a gente, não é para a gente não ficar doente e não sair. Esse digamos, o meio que a trajetória esperada do sistema para a gente. Então, meter-se no sistema para poder denunciar isso que está acontecendo já é um ato de rebeldia. Às vezes é difícil, porque essa rebeldia pode custar a saúde das pessoas, e aí é uma escolha difícil. Mas, enquanto pudermos, como dizem algumas pessoas, inspirados nos nossos povos nativos, enquanto houver bambu, vai flecha. Então,
principalmente essa experiência do agravamento com a pandemia nos colocou diante de uma situação em que as velhas estruturas da assistência social voltaram, foram ressuscitadas e foram fortalecidas como nunca desde a época de criação do SUAS. Se falava sobre assistencialismo, sobre o damismo, sobre outras práticas inadequadas, mas havia uma tendência a elas desaparecerem e como elementos históricos, Fazia parte, mas não devia ser queimado como Rui Barbosa queria fazer com a escravidão brasileira, Mas estava lá. Só que elas não estavam realmente lá longe, elas estavam junto com a gente, talvez quietinhas, e voltaram rugindo, Então, a transformação nos dos equipamentos impostos de distribuição e de forma geralmente de boa fé, mas mal organizados, precários, de cestas básicas, passando por cima do fato de que tem de ter política de segurança alimentar nas cidades, organizada junto com os estados e com o governo federal. Outras práticas de distribuição de materiais, como benefícios eventuais, em vez de ser provisões para garantir a dignidade das pessoas, a mistura com outras coisas e outros processos de trabalho com outras políticas públicas de maneira bastante, digamos, personalista, mas que vai garantindo, vai evidenciando certos currais de poder que vão para além da assistência social, mas eles são reais e eles desejam que o que existe chamado de assistência social esteja subordinado a isso, e se apresentam como algo efetivo, sem mediações e sem essa impessoalidade da política pública, que às vezes é chamada de burocracia e que torna a política, às vezes, não empática. Ao mesmo tempo que impede que a política tenha o tempo necessário, o recurso, pelo menos mínimo, necessário para se tornar empática. Porque, ao ter esses recursos, isso é possível. Tanto é que há vários exemplos, e bons exemplos disso, ainda que não sejam a maioria aqui no nosso país. Então, a pandemia nos trouxe esta situação. Ela agravou, ela evidenciou, caricaturou, porque não havia outra opção. O chamamento foi muito forte. Por outro lado, também fez com que a gente tivesse de se reorganizar, se reconfigurar e reestabelecesse relações e conexões. E aí, muitos de nós, como vários de vocês aqui, estão se revendo seu próprio lugar dentro da assistência social, fazendo outros diálogos, outras conexões, buscando elementos que talvez estivessem invisibilizados até então e buscando espaços para torná-los visíveis. E aí tem um lado bacana e tem um lado que eu tenho um pesar. O lado do pesar, para deixar o lado bacana por último, é que na maior parte dessa história a gente falava muito da área da assistência social como uma área de absorção de profissionais, principalmente dos novos profissionais. Nós temos assistido hoje, lamentavelmente, que a assistência social se tornou uma área de evasão de profissionais da psicologia, principalmente profissionais com mais tempo de formação, de experiência, inclusive dentro da administração pública, que passa por todo aquele processo de concorrência, para ocupação dos cargos. Há um desafio bastante exigente e que não querem permanecer mais na assistência social. Até brinco, tem uma música do Baiana System que fala: na hora da morte todo mundo elogia, todo mundo cumprimenta. E eu não quero ficar cumprimentando ninguém por este luto, por este que a gente está assistindo também na assistência social. Esse é o lado, digamos, ele é controverso, contraditório, porque, por outro lado, essas pessoas estão levando essa vivência da assistência social para outras políticas públicas também, para outras atuações. Isso não deixa de ser uma herança que vai ser importante, se a gente conseguir aproveitá-las bem. Mas não é o motivo para as pessoas terem saído, não é o bom motivo, mas sim uma precarização. E o outro motivo que eu acho que é o que está proporcionando, e isso que vocês estão fazendo é um exemplo disso,
são as novas construções, as reconstruções de construir com o que não tem dentro da ciência social. Porque era o que faltava, eram elementos que faltavam e talvez aguardávamos que alguém puxasse e não se puxou, fazendo consultorias, fazendo novas organizações, fazendo novas alianças. E aí como foi apresentado, eu particularmente participo agora de um movimento que quer discutir o papel da comunicação pública na assistência social e vice-versa. Atuamos a partir de uma perspectiva chamada educomunicação, que não são elementos que já estavam preconizados. Nós entendimento que eles são ausentes, ao mesmo tempo que são extremamente presentes o tempo todo, e a gente fazendo com muitos improvisos, né? Mas a gente também está assistindo outras ações sendo feitas, e isso é importante. Outras alianças em relação aos públicos, em relação à própria forma de articulação, por exemplo, das conferências, e os modelos de conferência, o modelo de controle social, das formas dos conselhos. Então, ainda são experiências, provavelmente, pilotos, né, com escala pequena. E nosso desafio, então, neste momento histórico, talvez seja conseguir ampliar e dialogar esses novos com essas estruturas anteriores do SUAS, para tornar esse SUAS realmente mais resistente às intempéries, como direito, como política pública efetiva, para a população, para quem vai atuar nela, para quem vai fazer o controle dela e para os que virão daqui por diante, né? Tendo outros elementos, outras ferramentas, e aí vocês que organizaram este portal já estão fazendo uma grande contribuição, porque vão estar organizando e produzindo referências para uma comunidade que não tinha isso até então. E talvez vocês não tenham a dimensão disso, se não estiverem dentro da assistência social, mas dentro da assistência social nós temos um gravíssimo problema, que é o problema da transparência das informações. Por um lado, nós temos um histórico, e isso tem a ver muitas vezes com o corporativismo do serviço social, da psicologia, de outros atores, que não querem que as coisas que acontecem confunde a ética do atendimento das pessoas com impedimento de se discutir, de se refletir sobre os erros e equívocos que existem dentro da administração e da gestão pública da assistência social. Então, pode parecer absurdo, mas se fala que não pode por causa da ética, em nome da ética. E, na verdade, o que nós estamos, na verdade, assistindo é, basicamente, um cerceamento, como em todo regime totalitário, das informações, da transparência, para que as pessoas tenham ciência do que realmente está acontecendo, para tomar providências em relação a isso, se elas quiserem. Então, isto é um desafio da ciência social. E ao vocês darem um exemplo, organizarem, se dedicarem a montar esse portal, organizar as informações para ajudar a difundir essas informações, vocês estão dando uma grande contribuição para quem está atuando e para quem vai vir a atuar daqui por diante, e eu agradeço muito pelo que vocês fizeram. E eu concluo aqui.